Eu tô aqui com nada mais, nada menos do que Geilson Silveira, o CEO da Dr. Med. Bom, eu vou começar com uma pergunta direta. O que é a Dr. Med, Silveira? Vamos lá. Bom, a Dr. Med é uma rede de clínicas médicas particulares que nasceu no Rio Grande do Sul, nasceu na capital, Porto Alegre. E é uma rede de clínicas onde a gente tem como uma premissa principal atender o nosso paciente com eficiência, com o foco na jornada e na experiência do nosso paciente. Então é uma rede de clínicas particular acessível. É muito diferente do que se posiciona no mercado como clínica popular, porque a Dr. Med é uma das únicas redes no Brasil hoje que ela tem consultas, exames de odontologia, onde a gente consegue ter um portfólio de serviços para a população brasileira, principalmente focado também na saúde feminina, onde a pessoa entra, faz consulta, exames de laboratório, alguns exames de imagem e sai com todos os serviços na palma da mão, com toda a nossa tecnologia que a gente tem hoje. Que show, Silveira. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Dr. Med, eu imagino que ela não tenha surgido do nada, né? Ela surgiu muito provavelmente da tua experiência. Compartilha com a gente um pouquinho da tua experiência, da tua jornada pessoal, até chegar ao que é hoje a Dr. Med aqui no nosso Brasil. Bom, a jornada para chegar na Dr. Med e atingir as principais capitais do país hoje, a gente está praticamente no país inteiro hoje, eu tenho que trazer aqui o início da minha jornada como empreendedor. Eu iniciei minha carreira como office boy e como office boy eu era o único colaborador da empresa que terminava mais cedo seus serviços e voltava para aprender. Então eu fui promovido diversas vezes nessa empresa e ali me despertou uma alma empreendedora, algo que me provocava tudo que tinha um certo desafio. E hoje eu até comento, faço alguns comentários nas palestras que dificilmente se encontra uma pessoa que termina tudo rápido, com eficiência e ainda busca mais conhecimento, que foi o meu caso quando eu era office boy. Mas por que eu estou falando isso? Porque esta jornada empreendedora me trouxe até a Dr. Med. Foi esse feeling de empreendedorismo na adolescência que eu comecei a pesquisar, a estudar muito sobre empreendedorismo no Brasil. E a área da saúde, ela sempre me despertou uma certa curiosidade. O porquê o caos na saúde, o porquê a dificuldade de ter uma consulta médica, o porquê ter uma dificuldade de um exame. Eu vendo familiares ficando doentes e não conseguindo ter acesso, não tendo plano de saúde. Então, meu lado empreendedorismo ele foi se aproximando da área da saúde aos poucos e eu iniciei numa estética. E quando eu iniciei na estética, eu comecei a me aproximar da área da medicina. E ali foi uma paixão à primeira vista. Eu simplesmente amo o que eu faço hoje. E a área da saúde, ela é uma área muito importante para o nosso país, importante para a população, importante para o empreendedorismo. Então, foi daí que nasceu a Dr. Med com esse objetivo de democratizar a saúde no país. Que legal, show de bola, Silveira. Deixa eu te fazer uma pergunta agora do teu negócio, né? Entrando um pouquinho dentro do negócio Dr. Med, até para, eventualmente, se alguém aí estiver nos assistindo, poder, de repente, pegar uma ideia tua e aplicar, né, já de imediato, compreender e colocar na sua própria clínica particular ou dentro do seu negócio. Qual é a estratégia de marketing que a Dr. Med utiliza para captar o cliente, para encontrar aquele paciente que precisa de atendimento, de cuidado, de zelo? Qual é a estratégia de marketing da Dr. Med nessa captação? Bom, primeiro eu acho que eu tenho que fazer uma observação muito importante sobre o mercado da saúde. O segmento da saúde, ele é o único segmento, ou um dos únicos, que ele é comprado diretamente, porque o paciente procura uma clínica. Hoje a população brasileira, 80% aproximadamente, não tem plano de saúde. Portanto, são 80% do país, é 80% do país que busca acesso à saúde. Então, ou seja, nós somos comprados. O que a gente precisa fazer como estratégia de marketing? A gente precisa aparecer. A gente precisa realmente chegar no paciente que quer comprar esse serviço. Porque ele precisa da estrutura física e a estrutura que tem uma clínica para as consultas, para exames, para odontologia e demais serviços ou até mesmo procedimentos. A estratégia da Dr. Med, o nosso foco é no digital. Então nós nos especializamos no foco digital. Então hoje o Google Ads, Facebook Ads, enfim, toda a estrutura digital que a gente tem hoje
A nossa disposição ela é muito bem estruturada. Só que nós levamos mais de 5 anos para entender como realmente chegar neste paciente, como a gente apresentar e solucionar a dor deste paciente com o serviço que esta pessoa está procurando. Então hoje o nosso trabalho é 100% focado em digital. Daí a gente consegue prospectar, a gente consegue aparecer e a gente consegue atender este paciente. Só que tem mais uma observação importantíssima. O maior erro que tem hoje nas empresas de saúde, seja no nosso segmento de clínica particular acessível, é não faz corretamente a parte de ads, a parte de investimento, e ainda quando este paciente procura a clínica, a própria equipe não está preparada para dar o suporte e atender devidamente este paciente, consequentemente não convertendo este potencial paciente para o teu negócio. Você não ajuda a população brasileira e você não qualifica os seus colaboradores. Então essa é uma mensagem para responsabilizar os empreendedores da área da saúde. A gente tem que dar uma atenção à nossa equipe e tem que ter equipe qualificada no nosso negócio. Ou seja, não adianta a gente ter um bom trabalho de marketing, atrair aquele nosso cliente, aquele nosso paciente para dentro da clínica e ali dentro a gente não ter vamos dizer assim, tu falaste essa palavra, né? A jornada adequada do paciente, certo? Aí eu vou para uma pergunta que é aquilo que tu falou lá no início. O que é a jornada do paciente ou o que é essa experiência do paciente dentro da clínica? Bom, o que eu entendo? Quando você se torna um empresário na área da saúde, ou quando você abre um consultório, quando você é um profissional da saúde, seja médico ou não médico ou dentista, a gente tem que entender que nós temos uma responsabilidade muito grande com o paciente. O paciente, quando procura uma clínica médica, uma clínica odontológica, um consultório, o que quer que seja, ele tem uma jornada. Porque o paciente ele é leigo. Ele simplesmente tem uma dor e ele precisa que alguém solucione aquela dor. E quem são as pessoas qualificadas para solucionar aquela dor? São as pessoas envolvidas no ecossistema que vai atender o paciente. Portanto, o que eu vejo no mercado brasileiro hoje? Abre-se clínicas sem ter equipe qualificada e sem fazer o marketing adequado. Eu tenho como mantra dentro da minha empresa que a gente tem que treinar constantemente a equipe, qualificar constantemente a equipe. Por que isso? Porque o paciente, para se sentir seguro, a gente tem que ter uma equipe segura. Então, de nada adianta a gente fazer um marketing, investir milhões de reais ao ano em um marketing digital se a gente não tem uma equipe. A gente vai sempre responsabilizar o marketing, quando a responsabilidade é sempre do empreendedor, do líder do projeto. Então, aquela liderança, ela tem que inspirar e ela tem que transformar a sua equipe numa equipe altamente qualificada para conseguir atender a jornada do paciente. Porque se o paciente não tiver hoje uma equipe estruturada para atender em toda a sua jornada, desde agendamento de consulta, desde agendamento de exames, procedimentos, depois disso, a parte da execução dos exames, depois disso, o retorno, depois disso, o acompanhamento médico da própria empresa ou acompanhamento da equipe para conseguir prestar um serviço digno para a população brasileira, me perdoa, não é uma clínica médica, nem clínica popular, nem clínica acessível, é qualquer outra coisa, além de ser um negócio com CNPJ. Porque vou te fazer uma pergunta e aí talvez tu consiga esclarecer. O pessoal abre a clínica e acha que coloca uma recepcionista e aquilo ali é o suficiente para o negócio funcionar. E ao que eu entendo, tu não tem um negócio que a Dr. Med contrata um recepcionista. Não é esse o foco, né? Como que funcionam esses perfis ou essas pessoas que trabalham dentro da clínica? O que elas têm que ter de característica, de comportamento, de conteúdo, para que elas realmente façam uma boa jornada do paciente? Bom, o que a gente faz? Nós contratamos, inicialmente são recepcionistas, só que elas são transformadas em consultoras em saúde. Porque o que acontece? No final do dia, a gente está trabalhando com saúde, mas no final do dia é venda. Tudo é venda. Se o profissional se forma hoje, se um médico se forma e não sabe se vender, ele não vai com a carreira muito longe. Se um dentista não sabe se vender, ele vai ter um problema sério de gestão financeira dentro do próprio negócio. O que, quando eu digo venda, eu não falo de um modo superficial. Eu falo como uma venda altamente qualificada baseada em conhecimento. Então, o que eu faço? A gente contrata a nossa equipe operacional e quando a gente contrata, a gente qualifica a equipe de forma que ela consiga entregar
um atendimento qualificado e que obtenha todas as informações possíveis dentro do negócio para deixar o paciente seguro. O paciente precisa dessa segurança. Então a jornada do paciente nada mais é do que fidelizar. Como que a gente consegue medir se a gente tem uma jornada do paciente eficaz? Se o paciente se fidelizou. O paciente ele tem que se fidelizar com a marca, com o nome da empresa, com a clínica. Então, hoje, clínicas, consultórios, qualquer profissional da saúde que não tem o foco na jornada do paciente, nem adianta olhar o foco financeiro. Porque o foco financeiro nada mais é do que o reflexo do que o excelente atendimento ao paciente e o cuidado dessa jornada do paciente. Então, para nós, a Dr. Med, o conceito de jornada do paciente é mais importante do que qualquer outra coisa dentro do nosso negócio. Um dos erros que eu vejo, não em um negócio em específico, mas nas empresas em geral, é que elas contratam um profissional, então elas abrem lá uma vaga no RH, contratam aquele profissional, fazem aquela semana de integração, ou seja, aquele treinamento básico no início do negócio, e a partir dali jogam a pessoa na operação e acreditam de forma infantil que aquilo é suficiente para dizer que o profissional está treinado e qualificado para executar a tarefa do dia a dia ou executar o serviço que é feito. Aí passam-se meses, às vezes até anos, e o profissional ali que contratou aquela outra pessoa fica reclamando da prestação de serviço que não está adequada. Ou seja, ela contrata A, recebe B e não entende que precisa treinar diariamente, treinar com constância, ainda que você tenha feito um treinamento de integração que não é o suficiente. Eu sei que dentro do teu negócio, Silveira, tu investe muito em treinamento. E aí eu quero te fazer uma pergunta específica, depois eu vou te fazer uma outra, mas qual é a importância sobre treinamento e engajamento da equipe na clínica médica? Bom, treinamento e engajamento da equipe numa clínica médica ou em qualquer negócio do mundo é essencial. Porque as pessoas estão trabalhando em prol de um sonho de um líder. Portanto, esse líder também tem que realizar o sonho da equipe. E o que eu percebo hoje no mercado é que muita gente busca as pessoas, contrata pessoas no mercado e simplesmente, por uma questão de currículo, deixam as pessoas executarem as tarefas do modo que elas entendem como tem que fazer. Se você não entende para onde você vai, qualquer lugar serve. Qualquer coisa vai servir. Então não adianta você contratar 10 pessoas com um currículo maravilhoso e cada uma delas ir para um lugar. Então é uma responsabilidade da liderança. A própria liderança tem que qualificar e ela tem que engajar essas 10 pessoas para um rumo, para uma única estrada. Como que se faz 10 pessoas, 20 pessoas? O nosso negócio hoje tem milhares de pessoas envolvidas, mas como que faz isso? Tem que ter um objetivo em comum. A gente tem que traçar uma rota e a gente tem que qualificar e estar sempre treinando a equipe. Eu digo hoje, categoricamente, com toda a segurança do mundo. A Dr. Med hoje é uma rede gigante no Brasil. Eu vivenciei diversas coisas, diversas situações, e eu falo para qualquer segmento. Se você não treina a sua equipe, comece a repensar se você tem condições e responsabilidade o suficiente para ser dono de um CNPJ. O treinamento da sua equipe é essencial para entregar um serviço de qualidade. Fora isso, você está só realizando venda de qualquer jeito. Não sei nem qual é o nome. Mas a qualificação da equipe, você faz uma venda de valor. E esta é a essência do povo brasileiro. Ser acolhido e receber pelo que se pagou. Então, treinar a equipe é fundamental. Silveira, deixa eu te fazer uma pergunta prática, porque talvez quem esteja nos assistindo pense assim, nossa, treinar a equipe, eu preciso parar todo o setor, eu preciso ir lá montar toda uma estrutura de treinamento, montar um coffee break, chamar toda a empresa para parar tudo. É isso ou não? Porque entendendo a metodologia Dr. Med de treinamentos, o que eu percebi? Que existe uma metodologia, uma estrutura de treinamento diário. Eu queria que tu ensinasse agora de forma prática para talvez um gerente, talvez um dono de um pequeno negócio, talvez até o dono de uma clínica médica que esteja aí nos assistindo, o que ele pode fazer, qual é a estratégia que ele pode implementar hoje já na sua clínica para treinar o seu time. Uma coisa prática agora, queria extrair isso de ti. Bom, Rafa, o que acontece? O que eu percebo? As pessoas confundem um treinamento com um treinamento maçante.
Eu vou trazer de forma bem pragmática como eu vejo a situação. Todo e qualquer empresário, todo e qualquer negócio, se a gente for trabalhar um treinamento completo, ele exige muita dedicação. Então eu vou traduzir em números de forma prática. Digamos que a gente tenha 10 pautas relevantes na empresa para qualificar a equipe. O que eu percebo no mercado é que as pessoas tentam treinar a sua equipe falando das 10 pautas. É muito mais fácil qualificar a pauta 1, fazer uma jornada da pauta 1. Quando tiver numa excelência da pauta 1, evolui para a pauta 2. Quando tiver excelência na pauta 2, evolui para a pauta 3. As pessoas, elas não têm obrigação de ter a visão que o líder tem. A liderança tem a sua própria visão. Só que de nada adianta ela despejar tudo o que ela imagina e o que tem que se fazer num negócio. Eu, particularmente, eu tenho uma essência importantíssima dentro do meu negócio. Eu tenho uma reunião há 6 anos, toda segunda-feira das 8 às 10. Que é onde eu treino, qualifico, é onde eu faço o meu trabalho. É uma reunião que ela é pautada, tem uma ata com todos os presentes, é praticamente uma reunião de assembleia. É uma reunião de conselho. É praticamente isso. Então, o que eu procuro fazer? Toda segunda-feira eu tenho uma pauta relevante que eu trabalho demais nessa pauta. No momento que eu sinto que a minha equipe está segura, eu avanço para a próxima. Eu não posso avançar sem qualificar uma pauta. Eu largar 10, 20 pautas para minha equipe é melhor nem treinar. É melhor deixar elas fazerem o que querem. Só que o empreendedor tem que ter a seguinte certeza. Se a tua equipe vai fazer o que ela quer, tenha certeza que você entregou a chave do teu coração, da tua alma, do teu negócio, para a equipe fazer o que ela bem entende. E depois não adianta reclamar do governo, não adianta reclamar do externo, da economia, do ecossistema, da família, dos amigos. Não. A responsabilidade é sempre do empreendedor. Show de bola. Deixa eu fazer um complemento da tua resposta, Silveira. Para quem está aí nos assistindo, o treinamento de equipe ele é diário, passo a passo, todos os dias. Mas como se faz um treinamento todos os dias? Como faz, por exemplo, a Dr. Med, que todos os dias o gerente, o franqueado, o líder é orientado a pegar a sua equipe e a treinar 15 minutos antes de iniciar a operação. 15 minutos, gente, por dia, sobre um ponto daquela pauta. Ou seja, você repete o treinamento todos os dias. Um dia é um assunto, outro dia é outro assunto, mas 15 minutos diário. Imagina, 15 minutos diário, a gente tem ao final da semana uma boa jornada de treinamento. Ao final de um mês, uma boa jornada de treinamento. Ou seja, ao longo prazo, a gente colhe frutos daqueles 15 minutos diário de treino todos os dias. Fica a dica para quem está nos assistindo. Eu quero te fazer uma outra pergunta agora na área da tecnologia. Como que funciona? Como é que é a tecnologia na área da saúde? Tu já falou um pouquinho, mas eu queria entender um pouquinho mais a disponibilidade da tecnologia hoje na área da saúde. Atualmente existe uma disputa muito grande aí e vem nascendo diversas health techs, né? Então a tecnologia na área da saúde ela é essencial. A tecnologia hoje serve para tudo. Para você conseguir ter um foco hoje na experiência do paciente, além de ter uma equipe qualificada, se você não tiver uma tecnologia que sustente esta jornada, os processos começam a se perder. Então hoje, uma clínica que não invista hoje, que não esteja investindo ou que não esteja com um parceiro estratégico, onde tenha o armazenamento de dados, onde tenha a jornada do paciente, onde tenha situações e variáveis que você consiga avaliar e entender qual é a jornada. Por exemplo, eu investi muito em tecnologia e eu digo hoje que nós temos o melhor software para a gestão de clínica particular do país. Eu não saí do país para investigar, mas no Brasil eu tive tempo de investigar. Existem softwares maravilhosos hospitalares, não estou dizendo isso. Estou dizendo que software para a gestão de clínica médica e odontológica particular, eu tenho o melhor. Eu tenho certeza. Porque ele foi construído através dos processos e as necessidades. Ele não foi construído em PowerPoint. Ele foi construído na dor. A cada necessidade que a gente tinha para evoluir dentro dessa jornada da nossa rede, a gente construía e melhorava o processo através da tecnologia. Então a tecnologia hoje ela está muito associada a esta jornada do paciente e a eficiência da jornada e dos processos da clínica. E eu percebo que o mercado brasileiro, agora vai uma certa crítica, o mercado brasileiro não valoriza a tecnologia e é apaixonado por pagar software para fazer a gestão da sua clínica por R$ 29,90.
Eu nunca investiria meio milhão, 1 milhão de reais numa clínica e o coração do meu negócio custaria R$ 29,90. Eu pagaria muito bem para ter o melhor software do Brasil hoje. O brasileiro tem uma cultura que não investe em tecnologia, seja por conta própria ou não contrata os melhores serviços. Enquanto a gente não acordar com isso, a gente vai ter sérios problemas. Mas a DrMed está na frente de todos os players, eu falo isso com segurança. Nós construímos o melhor software. Então este software me dá o amparo geral para o meu negócio se sustentar. Então esta é a visão sobre tecnologia. Deixa eu explorar esse ponto, Silveira. Esse teu software, tu na verdade foi colocando a mão nele, né? Tu foi ensinando a tua equipe de TI ou ensinando o teu desenvolvedor a melhorar os processos do software baseado no dia a dia, baseado no chão de fábrica, baseado no que estava acontecendo na realidade da clínica, né? É isso? Tu foi pegando, putz, isso aqui eu preciso ter dentro do software. Desenvolveu com a equipe a melhoria daquele software. É isso? Essa foi a lógica que tu implementou? Eu olhei diversos softwares no Brasil. E tem muitos maravilhosos, lindos, que atendem uma grande parte do processo, mas não atende todo o processo. Uma clínica particular, ela tem que ter os seus pilares bem estruturados. Jornada do paciente, processos da operação e a estrutura financeira. Então a gente tem que ter essa triangulação dentro do business, que se a gente não tiver um negócio bem estruturado, não vai. O que eu fiz? No início, para construir este software, eu frequentei clínicas com o meu pessoal de TI. O meu pessoal de TI vivenciou o processo da clínica. E quando eles vivenciaram o processo da clínica, eles me contaram que eles iriam construir outra coisa da cabeça deles. É como eles achavam. Existem diversos empreendedores de palco que nunca fizeram muita coisa e dão palestras e ensinam sei lá o que no mercado. E o que eu sou apaixonado no Brasil, me chame para qualquer palestra de alguém que já construiu alguma coisa. Eu gostaria de ser o melhor aluno do mundo. Como que você constrói as coisas colocando a mão? O empreendedor, é impossível o empreendedor ser centralizador. Mas tem essências dentro do seu próprio negócio que se ele não der o start, se ele não colocar a mão para aquela construção acontecer, vai ser construído qualquer coisa. É como se construísse uma casa sem janela, sem porta, porque a pessoa achou que não precisa de janela, não precisa ter vista. Então a gente tem que associar o conhecimento do empreendedor, o sonho do empreendedor e trazer as pessoas certas para construir. Hoje, já fazem 2 ou 3 anos que eu nem meto a mão no software, eu só analiso o meu BI, analiso o meu dashboard, eu tenho o controle de todas as clínicas, eu já sei quanto eu vou faturar até 31 de dezembro com uma margem de erro, estamos bem próximos de 5% para mais ou para menos. Eu já sei como é que vai ser meu ano. Eu já estou projetando já 2023, porque eu tenho a tecnologia a meu favor, porque foi construído através desta necessidade. Então, de modo pragmático, sim, nosso software foi construído através de processos dentro da clínica, não por pessoas que achavam como deveria ser um software. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de finanças, de gestão financeira. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Silveira, dividida em 2 partes, tá? Primeiro, a gestão financeira e margem da clínica, como é que funciona, né? Como que um dono de uma clínica médica ou uma clínica da área da saúde, porque aí eu acho que engloba outras áreas, odontologia, talvez nutricionista, enfim. Como que é a gestão financeira? Essa é a primeira pergunta. Depois eu vou te fazer uma outra em complemento a essa. Gestão financeira e margem da clínica. Considerando que nós somos de uma atividade que ela sobrevive de receitas oriundas de serviços particular, nós não atendemos convênios, obrigatoriamente eu tenho que ter uma eficiência na gestão financeira assim, que não pode ter falhas. Eu percebo, Rafael, que o mercado ele propõe margens absurdas de ganho. Não existe mágica em negócio nenhum. Para você ter um ganho numa clínica ou qualquer outro negócio, você tem que fazer uma gestão financeira com eficiência. Você tem que lutar por um percentual de financeiro. Qualquer centavo hoje faz a diferença num negócio, principalmente numa clínica. A clínica médica, ela sim tem uma alta rentabilidade, ela tem um percentual de rentabilidade altíssimo.
desde que a gestão financeira seja bem feita. Por exemplo, se você não tiver os dados e as métricas do teu negócio, você começa a contratar pessoas aleatoriamente, sem a função e sem o processo bem definido. Com isso, sobrecarrega a tua folha de pagamento, consequentemente, o teu resultado é terrível. Se você não tiver hoje uma equipe operacional que saiba se posicionar, qualificada, que saiba entregar para o paciente o que ele procura, você vai ter um reflexo na gestão financeira. Se você não fizer um fechamento mensal do teu negócio, olhando os centavos que você deixa na mesa, o lucro de uma empresa são os centavos que são deixados na mesa. As pessoas acham que é o grande faturamento. De nada adianta faturar 100 milhões e sobrar 5 mil reais. É mais fácil faturar 100 mil reais e sobrar 50 mil reais. Esse é o desafio do empreendedor. Então, os centavos que ficam na mesa que fazem aquele negócio performar. E eu percebo que o brasileiro, o empreendedor, na grande maioria, não gosta de olhar e ter a visão financeira. Por que eu tenho eficiência na minha visão financeira? Porque eu investi em tecnologia. A minha tecnologia me dá diariamente quanto eu gasto, quanto eu devo, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Então, a gestão financeira, sem ela, nem abra um CNPJ. Perfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta ainda dentro da gestão financeira. A gestão financeira, além da questão de olhar, né, para os números e tudo mais, vem também de treinar a equipe, né? Porque senão a gente deixa... a gente perde vendas, a gente perde negócios, porque a equipe não está treinada em oferecer um produto a mais, oferecer um serviço a mais, mostrar que a clínica, por exemplo, tem outros serviços, que ela tem campanhas específicas, por exemplo, a campanha da Semana da Mulher, a campanha da nutrição, a campanha odontológica, ou seja, a equipe também tem que treinar para oferecer os produtos, porque aí tu vende mais, né? Tem isso também, né, Silveira? Vamos explorar um pouquinho isso, que a gente sabe que muitas vezes o dono da clínica acha que ela vai funcionar sozinha, sem dar este norte para a equipe que está ali na ponta. Olha, Rafael, isso nasceu das tuas palavras. Eu vejo muitas clínicas que tu acabou denominando como clínica da esperança, que se abre as portas porque tem meia dúzia de médicos ou porque tem uma sala de coleta, uma clínica que acha que as pessoas vão cair para dentro. O paciente precisa ter confiança na clínica. Se o paciente não tiver confiança na clínica, ele não vai entrar na tua clínica. Você pode fazer o melhor marketing do mundo. Então, a gente tem que sim fazer o marketing correto, a gente tem que ter a equipe qualificada. Por quê? Qualquer negócio no mundo, sem venda, não existe negócio que se sustente. Qualquer profissão você precisa se vender. Seja por uma exposição no digital, seja numa exposição offline, ou seja por uma exposição de segurança. Você passa o conhecimento com segurança, aquela pessoa te compra. Ela compra os teus serviços. Seja dentro de consultório, seja em qualquer outra situação. Ou por indicação. Só que por indicação, o que vai acontecer? A pessoa só vai indicar se ela teve a confiança no teu negócio. Então, eu percebo que a gestão financeira ela fica de fora, ela fica por último. Sendo que se você olhar para a tua gestão financeira constantemente, você vai entender o reflexo da tua equipe. Vou abrir um parênteses aqui, vou contar uma breve história. Eu tenho um dos franqueados, que ele é um dos melhores franqueados que eu tenho. Ele performou em um ano, assim, foi maravilhosamente a jornada dele. E eu falei, ele me ligou, ele disse, Silveira, o que você me diria agora? Eu digo, você está perdendo dinheiro. E ele não pode. Quando ele implantou uma tecnologia para monitorar o comportamento e as ações da equipe dele, ele descobriu que ele estava convertendo 30% das pessoas que procuravam ele, ou seja, 70% estavam indo embora e procurando a concorrência. Depois que ele ajustou isso, a clínica dele explodiu. Então, ou seja, por que eu estou falando isso? Porque isso também é gestão financeira. O gestor financeiro ele tem que estar de olho na venda. Ele tem que entender que o impacto da tua receita ela vem da venda e chega no teu financeiro. Depois você tem que ter eficiência da gestão financeira. E para concluir o raciocínio, não existe departamento isolado nas empresas, principalmente em clínica médica. É um todo. Existe uma engrenagem. Quem não tiver a capacidade de enxergar essa engrenagem com uma visão 360 graus, vai chegar no momento que vai estar com rompido algum departamento e aí vai refletir no financeiro, no paciente, no negócio, no business, na economia, para todo mundo. E é onde começa a choradeira do brasileiro a culpar o país.
Deixa eu te fazer uma pergunta de liderança, tá? Eu quero puxar um outro tema aqui que a gente trabalha bem lá dentro da Dr. Med, mas eu quero pegar esse aspecto. Dica de chão de fábrica mesmo, tá? Eu quero a dica lá da operação. Aonde tem que estar o líder da Dr. Med? Onde é que tem que estar o gerentão lá, da clínica médica? Não da Dr. Med, de qualquer clínica médica. Aonde que tem que estar? Ele tem que estar numa sala isolada? Ele tem que estar olhando a operação? Qual é a tua dica especialíssima do líder dentro de uma clínica médica? Eu fiz gestão de clínica por 4 anos. Eu nunca tive uma mesa e uma cadeira. Eu nunca tive uma sala. As minhas reuniões aconteciam nos consultórios que estavam livres, porque eu tinha que estar em todos os ambientes da clínica médica. Eu tinha que entender como funciona o processo da recepcionista, como funciona da telefonista, como funciona da gestão financeira, como funciona tudo. O líder, o gestor responsável pelo aquele projeto, seja o seu gerente, seja um investidor, seja um empresário, se não tiver uma pessoa atenta a todos os processos, ele não vai ter o senso de antecipação. Quando ele perceber uma ruptura na engrenagem, pode ser tarde demais. É como se a gente fizesse um cortezinho na mão. Você tem que estancar aquele sangue, mesmo que seja um corte pequeno. Porque ele pode não te levar a uma morte, aquele sangramento ali. Mas ele vai manchar toda a tua roupa. Então ele vai ter uma ruptura e vai ter um problema sério. Estou trazendo esse exemplo, inclusive, porque eu cortei o dedo essa semana trabalhando. Então a gente tem que ter um cuidado com isso. O líder tem que estar em todos os departamentos, ele tem que ser a inspiração de todos os departamentos. O líder que se isola em uma sala deveria rever se ele realmente é líder para um projeto grandioso. Show de bola, porque muitas vezes a gente vê o líder achando que ele tem que ser amado, querido, afagado pela sua equipe. Não, ele tem que fazer a equipe ter resultado, né? A função do líder é fazer a equipe ter resultado, não é ser amado e idolatrado. E muitas vezes a gente vê isso, que o líder ele acaba sendo uma peça a ser idolatrada, aquele líder que quando entra na sala as pessoas têm receio de falar com ele, quando na verdade não é isso, muito pelo contrário, ele tem que estar ali vendo a operação como tu mesmo disseste, né? Ele tem que estar ali vendo, entendendo, sentando do lado de quem está na operação. Tem alguém na telefonia, ele senta do lado para assistir, ver o que está acontecendo. Tem alguém ali na recepção, ele senta e assiste a operação para ver o que ele pode corrigir na fala, na conversa, na forma de atuação. Tem alguém saindo do consultório médico, ele pode abordar aquela pessoa e perguntar como foi o atendimento daquele profissional ou daquela pessoa que o atendeu, né? E aí, pegando esse gancho, deixa eu te fazer uma outra pergunta prática também. Como é que é a relação do dono da clínica com os médicos da clínica? Como que tem que ser? O que tu pode dar também de dica prática para quem tem uma clínica médica que coloca lá 2, 3, 4 profissionais a atuar na sua clínica? Como que é essa relação? Como que ela funciona? A relação do líder, ele tem que ter um envolvimento com todos os colaboradores, Rafael, da faxina à medicina. Você tem que estar próximo de todo mundo. O líder tem que ser o exemplo dentro do negócio. Deixa eu te fazer uma pergunta ou até mesmo uma reflexão. Você já viu algum time de futebol participar de algum campeonato sem o treinador? Não. Até pode acontecer por uma questão, o treinador ter sido expulso, enfim, mas tem um substituto. Mas não existe hoje um time de futebol que vai participar de algum campeonato sem o treinador. É a mesma coisa nas empresas. O treinador sabe, quando ele está atento no seu time, ele sabe quem pode ser o zagueiro. Ele sabe quem pode ter dupla função dentro do negócio, sabe quem pode não ter dupla função no seu próprio negócio. Então, o empreendedor, o líder, ele tem esta obrigação. Eu percebo que alguns empresários, inclusive amigos meus, trabalham muito, mas não conhecem o seu negócio. Não adianta, você tem que conhecer o teu negócio. Não é o trabalhar muito. Eu trabalho muito hoje, mas é porque o negócio ele é robusto e porque eu estou sempre atento a todos os detalhes. Mas você tem que estar hoje próximo de todas as pessoas do teu ecossistema. Hoje, para uma clínica médica, o empreendedor, o gestor, a pessoa responsável, ela tem que estar próxima da equipe operacional, ela tem que estar próxima da equipe médica, da equipe odontológica, dos prestadores de serviços parceiros. Você tem que ter as pessoas do teu lado. O mundo é feito de relacionamento. Então você tem que ter. O que eu vejo em algumas marcas, não em Dr. Med, mas o que eu vejo em algumas marcas, não tem proximidade com ninguém e acha que é abrir as portas e vai faturar amanhã.
é um erro terrível. E não só na Dr. Med, né? Se isso fosse feito dessa forma, não só no negócio da saúde, qualquer negócio, né? Não eu acho que o que tu está falando serve para qualquer negócio. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, ampliando, né, um pouco, sobre o mercado, né? Como que é o mercado de clínicas particulares hoje no Brasil? Bom, o mercado de clínicas particulares hoje, primeiro a gente só tem que fazer uma passagem. O mercado ele se posicionou como clínica popular. E existe um movimento totalmente distorcido, que clínica popular é você abrir as portas de uma clínica com meia dúzia de médicos e vai estar tudo resolvido. O paciente ele precisa ter a confiança naquela clínica. O paciente precisa ter resolutividade com aquela clínica. Ele precisa resolver o problema naquela clínica. Então, o sistema de clínica particular hoje, que ele não estiver hoje bem estruturado, com tecnologia, com marketing, com equipe operacional qualificada, que ele não entregue a saúde com valor hoje para o seu paciente, ele está fadado à ruína. Ele não vai muito longe. Então, o que eu vejo? Quando você tem uma dificuldade dessa de mercado, que o empreendedor ainda não entendeu o que é esse ecossistema, te abre uma possibilidade muito grande para empreendedores que entenderam. Então eu vejo como o negócio, talvez um dos melhores negócios da atualidade, o sistema de clínica médica particular. A gente está com queda de plano de saúde, um aumento da mensalidade do plano de saúde terrível. Então a gente está tendo muitas pessoas desassistidas. A cadeia está sendo ao contrário. As pessoas estão perdendo a assistência na saúde. Consequentemente, isso reflete positivamente na clínica particular. Porém, se a clínica particular não estiver envolvida com tecnologia de ponta, se ela não tiver com equipe operacional qualificada, se ela não tiver um posicionamento de marketing bem estruturado, se ela não conseguir entregar um serviço de valor, não adianta ter uma clínica médica. Não adianta. Vai fazer um desserviço para a população. Show de bola. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como funciona as franquias na área da saúde? O que tu entende aí, né? Tu tá há bastante tempo no mercado. E o que tu observa ou percebe das franquias, das redes de franquias na área da saúde? Bom, primeiro eu sou apaixonado por franquias, né? Eu acho que uma pena que o Brasil ainda está muito longe de atingir a essência do franchising no nosso país. A gente tem um país maravilhoso para isso. Mas o sistema de franquias, ele dá oportunidade para qualquer empreendedor ingressar em um negócio minimizando os erros. Porque uma pessoa já percorreu aquela jornada. Então eu sou apaixonadíssimo. Eu hoje teria franquia de um segmento que eu desconheço. Eu não tentaria montar sozinho, porque me custou caro ter a minha primeira clínica. Muito caro. 5, 6 vezes mais do que o investimento hoje, no mínimo. Então, o sistema de franquias, ele é maravilhoso. Qual é o desafio no Brasil? O desafio no Brasil, inclusive, existe um mantra entre os franqueadores que todos nós acordamos rezando. Espero que o franqueado faça exatamente o que se deve ser feito. Porque uma das dificuldades que a gente encontra hoje no setor é um setor magnífico, promissor, mas tem muitas pessoas que às vezes investem numa marca e querem mudar. Querem tirar o alface do McDonald's, querem tirar 2 tomates, 2 rodelas de tomate. Eles querem comprar um picles que não é o que é recomendado, que deu certo. Eles trocam um pão de hambúrguer por um mais barato e acaba perdendo a essência. O desafio hoje do franchise é manter a essência, porque o franchise ele nasce como? Ele nasce de um negócio testado, que ele tem uma essência, ele tem uma alma dentro daquele negócio. Então ele tem que ser replicado. Então o desafio é isso. Mas quando o franqueado replica os processos que já foram vivenciados, é sucesso. Eu não tenho um franqueado meu que fez tudo que a gente recomenda que tenha se dado mal. Os que tiveram dificuldades dentro da Dr. Med hoje são os que não seguiram os processos. E não é só Dr. Med, é qualquer setor do franchising. Eu tenho proximidade a diversas franqueadoras. Como funciona o mundo do franchising? 20% não vai performar e vai culpar o franqueador. 20% vai performar mais ou menos e vai culpar o mundo externo, a economia, o franqueador e tudo mais. E 60% vai seguir os processos e vai se dar bem. É assim que funciona o franchise. E na área da saúde se torna um pouquinho ainda, o desafio é um pouquinho maior, porque a gente tem um nível de complexidade com um portfólio de serviços muito amplo. Então, se o franqueado não for muito dedicado em seguir processos, olha, eu repensaria se vale a pena entrar
como franqueado na área da saúde. Agora, se ele estiver disposto a seguir processo, espero que procure a Dr. Med, estamos aí à disposição. Silveira, deixa eu te fazer uma pergunta ampla agora, já um pouco indo para o nosso encerramento. Depois eu tenho mais duas considerações a fazer. Mas qual é nessa tua experiência, tanto com os próprios franqueados, com esse mar gigante de clínicas abertas aí no Brasil inteiro, 27 estados, praticamente em todas as capitais do país. Qual é a tua experiência ou a diferença? Tu já falou isso, mas eu queria deixar isso bem claro pontualmente. Qual é a diferença que tu percebe da clínica médica que vai faturar, vai atender bem o paciente, vai progredir, para aquela clínica que a médio e longo prazo ela vai diminuir seu negócio e talvez até chegue a fechar as portas? Não falo de Dr. Med, eu falo de clínicas médicas. O que tu percebe de diferença desses dois modelos de negócio? Porque a gente percebe que são negócios rentáveis, negócios que teriam tudo para atender bem, pelo modelo que o país né? O país tem 240 milhões de habitantes, e a gente sabe que isso é gente pra caramba, e o sistema de saúde não atende todo mundo, não tem como. Ou seja, existe uma faixa gigante de oportunidades. O que tu vê de diferença daquela clínica que performa, atende bem, fatura e todo mundo sai feliz com aquilo, daquela clínica que começa a operação, vai reduzindo até eventualmente se extinguir? A liderança, né, Rafael? A empresa é o reflexo do empreendedor. Se a empresa não está indo bem, parabéns ao empreendedor. A empreendedora. Se a empresa está bem, parabéns ao empreendedor e à empreendedora. É o líder. O foco é sempre no líder. Quando eu percebo das minhas franquias, quando ela não vai performar tão bem, quando a pessoa foca no dinheiro. E eu percebo que quando a pessoa foca na jornada do paciente, ela começa a ganhar dinheiro. Porque ela começa a ter um comprometimento de valor. É uma troca de valor que gera o dinheiro. Então, montar uma clínica por montar, ela não consegue hoje entregar um serviço de valor. E também quando a liderança tem simplesmente uma sala fechada onde ela fica ali sentadinha o dia inteiro sem olhar o seu negócio. Eu já consigo ter a percepção na hora que essa clínica não vai evoluir como deveria. Agora, se ela está atenta ao negócio, se ela está apaixonada pelo negócio, se ela tem brilho nos olhos com o próprio negócio, é muito difícil dar errado. Show de bola. Silveira, deixa eu te pedir para ir para tuas considerações finais e queria que tu fizesse aí talvez uma conclusão, um resumo, a forma como tu bem entender. Tuas últimas palavras nessa nossa entrevista aqui, quais são? Quais são as tuas considerações finais de tudo que a gente conversou? Eu acho que a liderança ela tem uma responsabilidade intrínseca, uma honestidade intrínseca com as coisas, ao ponto de a gente começar a mudar um pouquinho o mindset do empreendedorismo brasileiro. Só abrir empresa para somente ganhar dinheiro e não ter um valor agregado, uma paixão agregada dentro daquele negócio, eu diria até que é ganhar dinheiro sofrido. A gente tem que fazer as coisas com mais amor, a gente tem um país maravilhoso, a gente tem que fazer as coisas com alma, a gente tem que fazer as coisas com um olhar onde a gente vai realmente passar a confiança e convencer as pessoas que nós estamos no caminho certo. Nós conseguindo transmitir esta informação que nós estamos no caminho certo, o sucesso é natural. Porque a gente vai ter seguidores, a gente vai ter pessoas que vão comprar esse sonho. Porque no pano de fundo do Brasil, a grande maioria da população precisa de grandes líderes para realizar o seu sonho. Sem grandes líderes, ela não vai realizar o seu sonho. Consequentemente, a gente tem esse colapso brasileiro hoje na curva de emprego e desemprego. Precisamos de grandes líderes hoje no país para melhorar um país que é belíssimo, um país que é riquíssimo em toda sua extensão. Em toda a esfera hoje do Brasil, a gente tem grandes chances e no final não é difícil ganhar dinheiro. Basta amar o que se faz. Show de bola. Então tá. Eu estou aqui com o Geilson Silveira, o CEO da Dr. Med, a rede de clínicas
que está aí praticamente todo o país, são aí mais de... Eu não vou falar número, porque se eu falar número, alguém vai ver isso aqui daqui a um mês, e já aumentou o número de redes de clínicas médicas aí do país da Dr. Med, tá? Então, parabéns, Jesus Silveira, por ser esse empreendedor dedicado, esse líder que conduz um grupo de pessoas a expandir ainda mais pelo Brasil. Obrigado pelos ensinamentos, a mim também, que sou um parceiro da Dr. Med. Depois que eu encerrar essa entrevista, eu vou fazer algumas perguntas para ele aqui, e aí vai ficar num bloco separado isso para um outro momento. Então, muito obrigado a você que nos assistiu. Espero que você tenha aproveitado o máximo dessa entrevista hoje. Parabéns, Silveira. Valeu, obrigado. Muito obrigado, Rafa.